Olá a todos! No vídeo de hoje falaremos sobre conceitos para a fase de abertura. Eu diria que esse vídeo é apropriado para jogadores até 2000 de rating no Lichess. Muito embora muitos conceitos aqui apresentados são válidos para qualquer nível de jogo. Então o primeiro conceito que devemos ter em mente é o desenvolvimento das peças na fase de abertura. Esse deve ser o foco. Portanto, não aceite peões oferecidos de graça na abertura. Não seja materialista. Então aqui eu coloquei o exemplo do gambito escocês, onde as brancas oferecem peões para as pretas em troca de um desenvolvimento rápido. Então, embora seja jogável esse gambito por parte das pretas, eu não recomendo a captura dos peões. Por quê? Porque as brancas possivelmente já estão familiarizadas com esse tipo de posição e querem atacar. Então você joga de pretas, vai ter que se defender muito rapidamente, vai ter que encontrar lances de defesa após capturar os peões, e nessa situação acaba jogando de forma desconfortável, podendo cometer erros e perdendo rapidamente a partida. Então, na dúvida, foque em desenvolver as peças ao invés de capturar os peões. Bom, durante a abertura também devemos ter cuidado com as casas fracas F2 e F7 e possíveis cheques ao rei. Então, nesses dois diagramas, eu exemplifico um ataque sobre a casa F7. Então, inicialmente, havia apenas o bispo branco apontado para F7. As pretas não se preocuparam, jogaram bispo E7, e com isso a dama branca entrou em D5. E agora, combinada com o bispo, nós temos a dama e o bispo atacando a casa de F7. Embora essa posição seja defensável, se você jogar esse diagrama no computador, a defesa é muito difícil. Então eu diria que para um nível até 2000, quase impossível, né? Teria que jogar cavalo H6, o bispo branco iria capturar o cavalo, e após isso a preta teria que fazer roque para no futuro pensar em recuperar a peça. Então é uma defesa muito difícil de ser encontrada, principalmente em partidas rápidas, blitz. Como eu disse, para um nível até 2000, praticamente impossível. Então, numa posição dessas aí, eu diria que as brancas praticamente encontram-se ganhas para esse nível de jogo. Bom, também devemos ter cuidado com as peças cravadas ou desprotegidas na fase de abertura. Então, aqui eu trago um exemplo de uma partida do Karpov, onde o Karpov jogou bispo D6, esquecendo que o cavalo estava desprotegido em H5. A branca jogou dama D1 e, com isso, consegue atacar tanto o bispo preto quanto o cavalo. Então, é inevitável a perda de uma peça por parte das pretas. Então, após o lance dama D1, o Karpov acabou abandonando o jogo. Então, aqui um comentário também é o cavalo em H5. Há um comentário aí geral do xadrez que cavalo no canto só traz desencanto. Então, como regra geral, isso é verdade, muito embora em algumas posições seja interessante os cavalos estarem posicionados aí no canto do tabuleiro. Mas, como regra, é preferível que os atuem mais no centro do tabuleiro, né, onde ele tem maior raio de ação. Estejam posicionados mais próximos ao centro. Bom, outra dica imprescindível, eu diria aí que até 2000 de rating, é fazer o roque, né? Então faça o roque assim que possível. A única exceção, eu diria, é quando não há damas no tabuleiro. Aí talvez não seja necessário realizar o roque, porque o rei já fica mais próximo do centro, né? Podendo já se encaminhar para o meio jogo e para o final. Mas como regra geral, sempre faça o roque quando possível. Perder com o rei no centro do tabuleiro é muito triste. Então acredito que todo mundo já tenha perdido aí uma partida com o rei no centro do tabuleiro, e particularmente para mim é uma das derrotas mais dolorosas que a gente acaba enfrentando no xadrez, quando a gente perde sem realizar o roque. Então aqui eu trouxe uma estatística, retirei aqui de um fórum, um post de um fórum, onde foi feita uma análise no banco de dados e foi observado que quando as brancas realizam um roque, a pontuação média das brancas é de 0,54. E quando as brancas não realizam, essa pontuação cai para 0,52. Lembrando que a derrota é 0 pontos, né? O empate 0,5 e a vitória 1.
Já as pretas, quando realizam o roque, a média de pontuação é em torno de 0,47, e quando não é realizado o roque, decai para 0,42. É claro que há um certo viés nesses dados, uma vez que quando há uma discrepância muito grande entre as forças dos jogadores, o jogador mais forte tende a forçar o jogador mais fraco a não realizar o roque. Mas como regra geral, sempre faça o roque que possível. Além de ser um lance de desenvolvimento, o roque também possibilita uma melhor proteção para o rei. Seguindo, pense como deixar os bispos ativos. O desenvolvimento dos cavalos não costuma ser um problema na fase de abertura. Já o desenvolvimento do bispo é um pouco mais sutil. Então evite criar um bispo mau, é aquele bispo que fica trancado atrás da cadeia de peões, uma vez que os bispos precisam de diagonais livres para melhor atuação. É claro que em algumas aberturas esse bispo mau ele vai existir na fase de abertura e com o tempo ele acaba sendo liberto na fase de meio jogo. Mas é sempre bom já ir observando em que diagonais quais as diagonais seriam interessantes para os bispos. Então aqui um exemplo, onde a preta joga peão B5, afugentando o bispo branco, e com isso o próximo lance acaba desenvolvendo o bispo via B7, uma diagonal interessante para posicionar esse bispo de casas pretas, esse bispo das pretas. Cuidado com os ataques duplos. Então, acredito que todo mundo já deva ter sofrido esse tipo de ataque, e é muito triste já na abertura perder peça. Então aqui a preta jogou bispo E6, e na sequência levou um peão D5. Então o peão branco agora acaba atacando tanto o cavalo quanto o bispo, e é inevitável a perda de uma peça por parte das pretas. Além disso, observe que o cavalo está cravado. Ele não pode sair dali porque o bispo está apontando para o rei. Bom, qual seria o lance para as pretas aqui então? As pretas deveriam ter jogado, possivelmente, bispo D7, evitando a cravada do cavalo e também possibilitando aí, né, se a branca joga D5, esse cavalo pode sair dali sem comprometimento. Bom, é claro que após bispo D7 nessa posição as brancas estariam indo um pouco melhor, mas nada que decrete a vitória das brancas, né? Então, ao nível aí de 2000 de rating, o jogo está longe de estar decidido. Já aqui, sofrendo esse ataque duplo, a posição já fica praticamente desmoronada. Bom, outra dica, pense em como ativar a dama. É claro que a dama é a última peça a ser ativada na fase de abertura, mas ela precisa também de uma casa boa para atuar nessa fase do jogo. Então, é sempre bom ter em mente, né, o pensamento a longo prazo, aonde minha dama poderia estar posicionada, certo? Então, às vezes a gente fica a dama presa ali e ela acaba não participando muito do meio jogo, o que é ruim. Outras dicas, às vezes acontece de perdermos alguma peça na abertura, mas o jogo não precisa ser considerado perdido. Mantenha calma e organize bem as peças, buscando algum contrajogo. Então, às vezes, inevitavelmente, acontece de perdermos um peão, um cavalo, um bispo. Então, para um nível até 2000 de rating no Lichess, muitas vezes é possível reverter a partida. Claro que devemos considerar também a questão estratégica da posição. Às vezes a gente está com menos material e também a posição é muito ruim. Então, em alguns casos, realmente fica muito difícil. Mas, de forma geral, perder uma peça é manter a calma e tentar continuar no jogo. Quando surpreendido na abertura, gaste um tempo maior para jogar os lances, ou seja, não jogue por impulso. Então, às vezes a gente é surpreendido e fica desconfortável e acaba jogando qualquer lance e perdendo rápido. Então, foi surpreendido, é uma abertura nova, você desconhece, o adversário está querendo lhe atacar, então pare um pouco, respire, pense e não jogue por impulso. Mostre resiliência quando atacado, traga peças para próximo do seu rei. Então, às vezes algo deu errado, estou sofrendo um ataque, não desconsidere o ataque. Muitas vezes a pessoa simplesmente desconsidera que está sofrendo um ataque e acaba perdendo rápido. Então, está sofrendo um ataque, traga peças para proteger o rei
e busque sempre demonstrar resiliência. Evite posições que você desconheça. Então, particularmente, vou dar um exemplo aqui. Quando jogam a defesa francesa contra mim, a variante do avanço seria a variante mais interessante, segundo o computador, mas eu prefiro capturar o peão e fazer um jogo calmo. Por quê? Porque eu me sinto desconfortável com a variante do avanço. Teria que estudar, ver como jogar ela, né? Mas então eu prefiro fazer o simples. Então, procure não fazer aquilo que o seu adversário quer que você faça. Não deixe ele numa situação confortável. Bom, outra dica, quando os rocks são em alas opostas, procure atacar o rei adversário rapidamente. Então essa é uma dica que possivelmente todo mundo já deve ter ouvido. Próxima, não troque peões por impulso. Às vezes manter a atenção da posição é o melhor a ser feito. Então é comum para os iniciantes que quando há uma possibilidade de trocar peões, a pessoa simplesmente vai lá e troca. Assim como trocar peça, ela vai lá e simplesmente troca. Então avalie sempre se é interessante trocar. Às vezes não é, às vezes é interessante manter aquela tensão ali no tabuleiro e deixar que o adversário capture e na sequência recapturar. Mas se você realmente quer evoluir na fase de abertura, assim como no jogo em si, será preciso estudo. E eu diria também o seguinte, não é jogando partidas Bullet e Blitz que a gente vai conseguir evoluir aí muito no jogo, tanto na fase de abertura quanto nas demais fases do jogo. Então, se quiser jogar pensando em evoluir, é interessante jogar partidas um pouco mais, com um ritmo de tempo um pouco maior. Grandes jogadores costumam focar em algumas aberturas que podem mudar ao longo da vida. Definindo um repertório de aberturas, analise partidas que façam uso desse repertório para aquisição de conceitos específicos sobre cada uma delas. Então, não foquem em decorar variantes. No máximo, ter em mente os lances da variante principal. Mas não foque em ficar decorando variantes, por quê? Porque você vai acabar esquecendo. Então, a nível amador, assim como eu, né, não faz muito sentido ficar decorando lance. Então, foque nos conceitos, procure entender os lances, qual é o significado de cada lance. Então, claro que a nível profissional, normalmente aí os grandes mestres aí jogam 20 lances teóricos. Tá? Mas a nível amador, o importante é focar nos conceitos das aberturas. Bom, se você tem mais se eu deixei de fora aqui alguma dica, algum conceito, você pode escrever aí nos comentários, algo que venha a ser, que você considere relevante, importante. E o vídeo de hoje era isso. Se você gostou desse conteúdo, considere deixar seu like e inscrever-se no canal. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.